E aí galera, eu sou o Isaac, professor do Bonfim e de Geografia, uma das melhores matérias. E vou fazer uma resenha e também uma crítica sobre o livro e a adaptação para o cinema do autor John Green sobre o livro dele Cidades de Papel. Uma vez, andando pelo shopping, eu passei por uma daquelas comic store que vende coisas de quadrinhos e de personagens animados, sabe? Estatuazinha, joguinho. E aí eu ouvi o vendedor falando para outro assim, quando você vê um livro sendo adaptado para o cinema, você quer ver literalmente o livro nas telas ou você quer dar liberdade para o autor para o diretor poder trabalhar em cima do livro. E sabendo que os dois casos vão ser decepcionantes. Porque se você vê literalmente o livro na tela, você vai se decepcionar, porque você já sabe do final. E se você deixar o diretor trabalhar em cima do enredo do livro, você também vai se decepcionar, porque vai alterar uma história que você gostou muito. Pois bem, eu acho essa pergunta meio injusta. Eu não acho que essa pergunta está certa por um motivo. Eu, que tenho uma carga de leitura mínima, eu percebo que tem dois modos de você ler um livro. O primeiro modo é uma leitura que eu vou chamar aqui de leitura rasa, que é só você ler a história e folhear a história e só ler, e não te trazer uma reflexão. Um outro modo de leitura, eu vou chamar de leitura profunda, na hora que você está lendo, você se propor a tirar alguma coisa daquela história, ou então tirar alguma coisa daquele personagem, ver qual é a real intenção do autor em escrever aquela obra. Percebe? Isso é leitura profunda. Numa leitura rasa, você lê como se estivesse lendo um catálogo de revista, ou então uma receita. Você não precisa refletir sobre aquilo. Agora, numa leitura profunda, o livro te incomoda. Principalmente, e eu vou dizer que quase exclusivamente, se for um livro clássico, né? Um livro que a gente chama de alta literatura. E eu acho que quando os filmes são trazidos para o cinema, o enredo do livro não é o enredo que o cara faz sobre uma literatura profunda. Porque quando você lê um livro em literatura profunda, cada pessoa vai tirar as suas próprias reflexões dali. Portanto, a maioria das adaptações de livro para o cinema, ninguém gosta, porque elas não trazem a profundidade que deveriam trazer. Elas pegam a história rasa e acabam se reduzindo a só um romance. Bom, esse foi o caso, pelo que eu vejo, do Cidades de Papel, do John Green. Cidades de Papel, o John Green ele é um autor que ele tem um vício. Eu não diria que Cidades de Papel é um excelente livro, porque o John Green ele tem vício que é assim, a maioria dos livros dele é um menino meio nerd, um menino meio pacato, que não quebra as regras, que se apaixona por uma garota que é subversiva, que pinta o cabelo de roxo, que faz e acontece, quebra todas as regras, e de repente a garota desaparece, de repente a garota some, ou então de repente a garota vai embora e o garoto fica decepcionado, ou então a garota não quer se relacionar com o garoto. Se não me engano, o único livro do John Green que não tem essa temática específica é A Culpa é das Estrelas. Porque de resto é sempre assim, é o garoto pacato e a menina subversiva, e ele se apaixona por ela, e no final, enfim. Então tem esse vício, e o Cidades de Papel não foge desse vício. Porém, uma boa característica do John Green é que ele sempre traz pelo menos uma reflexão filosófica dentro dos livros dele, sabe? O Cidades de Papel é a história de um menino pacato que quer terminar a escola e entra na faculdade, e ele se apaixona por uma garota que é subversiva, que quebra as regras da cidadezinha. E, de repente, essa garota vai embora da cidade. Só que ela deixa pistas para ele ir atrás dela. E são essas pistas que vão movimentar o livro. Na verdade, assim, o balanço, a forma como o John Green escreve, é boa, é legal, é cativante. Mas não tem uma profundidade no livro, sabe? Por isso eu não digo que é um livro excelente,
mas ele traz uma reflexão que é pontual e é de extrema importância. E para dar um tom mais pessoal na minha crítica, eu dei esse livro para o meu irmão quando meu irmão foi se mudar para o Rio Grande do Sul para fazer faculdade em 2015. A reflexão máxima que esse livro traz, e o John Green sempre traz alguma coisinha de filosófica dentro dos livros dele, é o saber abrir mão, o deixar ir embora. E como que a gente se apega tanto às coisas e às pessoas e não quer deixá-las ir embora, sendo que às vezes isso é o melhor. Percebe? A gente não pode ter tudo eternamente, né? E a gente não vai ter todas as pessoas eternamente. E a gente faz um esforço para esconder isso das crianças quando alguém morre e a gente fica inventando que ela foi para o céu, que ela... A morte é natural, a morte faz parte da vida. As pessoas entram e saem da nossa vida, assim como nós entramos e saímos da vida de várias pessoas, sabe? Eu acho que essa parte, essa reflexão está bem trabalhada no livro do John Green. E não está bem trabalhada no filme. O filme até altera o final, uma conversa importantíssima que o protagonista deveria ter com a protagonista, não tem no cinema. E é essa conversa final que dá o ponto final, que dá o floreamento máximo dessa reflexão filosófica. Percebe? Em resumo, é um livro que vale a pena ser lido. Apesar de ser um livro que a gente chama de livro IA, né, que é a sigla de YA, do inglês Young, Adult, né, livros jovens. Apesar de ser um livro para um público adolescente e jovem, não é alta literatura, não é literatura clássica, mas eu diria que vale a pena dar uma lida. Para quem não lê ainda, não tem essa leitura clássica, não tem uma carga de leitura mais profunda, eu diria que vale muito a pena. E até para quem tem também, talvez tenha uma reflexão ali que vale a pena resgatar. Por causa desse tema e por causa de outros temas também. Assim. Tem um tema que eu tenho gostado muito de falar ultimamente, que é sobre amizade. Tem outro tema que eu conversei ultimamente com algumas pessoas, que é sobre decepção amorosa. Então... é um livro assim, leiam, é bom. O filme não, o filme ficou meio ruim porque ele exclui essa profundidade de uma leitura mais profunda que você poderia fazer do livro, assim. Fora que ele altera, assim, o filme é até engraçadinho, mas não vale a pena não, assim. Mas o livro é muito bom e é uma leitura fluida, o cara escreve muito bem, a tradução foi muito boa. Então, só vou fazer uma advertência porque tem uma outra partezinha que vai ter uma linguagem mais baixa, mas enfim, nada que apavore a nossa sociedade hoje. E é isso, John Green, Cidade de Papel. Livro, vale a pena, o filme não vale tanto. É isso aí, galera, valeu, até a próxima. Eu queria fazer assim, ó, claquete, não dá, né? Bota o Google assim, ó. Claquete. Então. Tá maneiro? Tá maneiro. Bota a minha fotinha aí, pode botar? A minha fotinha de...